Agora, interessante o que saiu hoje, Lana, é que, de acordo com a pesquisa da Atlas Intel, para a maioria dos brasileiros, nem Arthur Lira, nem Rodrigo Pacheco deveriam ser eleitos presidentes das casas, né? Segundo esse levantamento da Atlas Intel, 48% dos entrevistados afirmaram ser contrários à recondução de Lira ao cargo, enquanto 17 disseram ser favoráveis. Outros 35 não souberam responder. Já em relação a Pacheco, 47% dos brasileiros se manifestaram contra a reeleição dele à presidência do Senado, 27% disseram ser a favor e 26% não souberam dizer. E é interessante isso, né? Porque o pessoal com opinião formada mais em relação ao Senado do que em relação à Câmara, né? Ali em relação à Câmara, 35% não sabia nem o que estava acontecendo nessas discussões para a eleição para o comando da Câmara dos Deputados. Que a gente lembra, tem papel fundamental, é a linha sucessória da presidência da República, então, e como tudo passa por ali, né? Principalmente pelas mãos do presidente da Câmara, né? Onde começam a tramitação da maioria dos projetos, é de suma importância que a gente tenha uma definição e fique bem atento ao que sairá de lá hoje, né? As competências da Câmara e do Senado nessa provocação do jogo de impeachment, acho que ficam claras nesse dia, né, no momento de disputa por espaço. A Câmara é a responsável por acatar ou não pedidos de impeachment contra o presidente da República. Então, os que não concordam com a reeleição de Arthur Lira, muito reclamam que ele segurou vários, aliás, Bolsonaro foi recordista em pedidos de impeachment, que não foram avaliados porque Arthur Lira não aceitou colocar em discussão. E no Senado a mesma coisa. Rodrigo Pacheco não colocou em discussão os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que circula mais pelas redes sociais, nas bolhas bolsonaristas, é uma crítica ao Senado, a Rodrigo Pacheco, que foi até apelidado de roda presa, enfim, tem toda essa crítica nos que são contra a candidatura de Pacheco. E na Câmara, com relação a Arthur Lira, mesma história. Os que são contra Arthur Lira reclamam que ele segurou a discussão do pedidos de impeachment contra Bolsonaro. A favor dos dois, os que defendem sinalizam também no mesmo caminho. Olha só, que quando a gente viu uma crise institucional, Arthur Lira foi o primeiro a criticar os ataques de 8 de janeiro. Foi o primeiro a falar em nome da democracia. Foi o primeiro a reagir em defesa das instituições democráticas. E Rodrigo Pacheco já tinha sinalizado e toda a oportunidade que teve fez defesa da democracia, criticou as posturas autoritárias, falou em nome das instituições, dos 3 poderes, do Congresso Nacional, aliás, preside o Congresso Nacional. Então, a gente vê que fala em nome da democracia, é um democrata de alguma forma. É esse ponto positivo para quem defende as duas candidaturas. Estamos colocando aqui, para quem está nos ouvindo no Bastidores do Poder, pontos a favor e pontos que são colocados para quem defende e para quem critica as duas candidaturas que têm potencial para vencer essa disputa no dia de hoje. Claro que é uma simplificação, né? Tem muitas questões. Depois, mais cedo, Cris, que eles chegaram lá no Congresso, foram empossados, eles apresentaram os blocos partidários para concorrer às vagas à mesa e também os líderes se reuniram para dizer qualquer que seja o presidente, a prioridade vai ser isso aqui, para todos os partidos, isso aqui é considerado a prioridade. Na Câmara, os líderes apontaram a reforma tributária como o principal assunto do primeiro ano de mandato, que se inicia com a posse dos parlamentares. E acho que esse compromisso, qualquer que seja a bandeira partidária deles, ideológica, o compromisso com a reforma tributária para simplificar a cobrança de impostos, reduzir o custo da burocracia enorme que os brasileiros enfrentam, já dá uma sinalização muito positiva de que esse primeiro semestre pode ser importante para o Brasil, para a economia brasileira, caso o Congresso Nacional realmente se mexa para aprovar a reforma tributária, hein, Cris? É isso aí.